Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Hoje vamos iniciar a jornada LGPD, um dia muito especial, porque muitos titulares demandaram saber mais a respeito dessa lei na prática. E eu resolvi convidar alguns amigos muito especiais para estarem aqui conosco durante 2 semanas para conversar sobre isso. E eu não podia fazer diferente do que iniciar com a minha querida amiga, doutora Bianca Castelar de Faria, do primeiro Registro de Imóveis de Joinville, vice-presidente da UNR, diretora de eventos do CORE de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada por ter aceito o convite. Denise, o prazer é todo meu de estar aqui contigo hoje. Tu sabe que eu te adoro, né? Que eu sou tua fã. E desde 2010 que nós trabalhamos juntas, então falar sobre um tema tão importante, tão palpitante como o LGPD nos cartórios, né, aplicado às serventias extrajudiciais, para mim é uma alegria. Obrigada. Bianca, eu tô toda suada aqui, ó, nervosa, porque é algo assim que está movimentando muitas pessoas. E daí eu lembro de um dia que o Dr. Flauzino me disse, naquelas lives do ano passado que a gente iniciou, que quando a gente não fica com esse friozinho na barriga, é sinal que não vai atingir a muitos, né? E eu tô com um friozão na barriga, eu acho que está multiplicado em relação àquele outro evento lá que era muito especial naquela época. Mas eu acho que aquilo lá nos fez movimentar para que os titulares de cartório pudessem fazer algo diferente naquele momento de caos de pandemia. Sim. E que veio uma possibilidade online para a prestação de serviços dos cartórios extrajudiciais brasileiros e que acrescentou muito valor na prestação de serviço de vocês. E agora estamos com esse novo desafio, né? Para levar informações a respeito de LGPD. E que desafio! Verdade, porque é um desafio que ainda não se tem uma regra clara definida. E que cada lugar, cada serventia vai ter as suas regras específicas. Para cada empresa, para cada organização, regras específicas. Então, é algo que precisa ser estudado, ser trabalhado, visando o aprofundamento do conhecimento e a disseminação para a sua equipe de acordo com a regra pré-estabelecida. Sim. Mas o objetivo dessa jornada, que serão 10 noites aqui de encontro com pessoas muito especiais, né? Iniciando contigo, amanhã, doutor Lamana Paiva. Na quarta-feira, nós temos ainda uma confirmação. Na quinta-feira, a doutora Caroline Ferri, de Londrina, Registro de Imóveis de Londrina. Maravilhosa. Na sexta-feira, a desembargadora Denise. Nossa, que presente! Que é aí de Santa Catarina. Não vou arriscar falar o sobrenome dela. Frankowski. Frankowski. Na semana que vem, na segunda-feira, o doutor Augusto Sotano, que trabalha na Arisp, no CORE de BR, né? CORE de BR. Na terça-feira que vem, a doutora Marielice, que é de Minas Gerais, está fazendo trabalho de mestrado ou doutorado na área, então ela tem muita informação prática a respeito disso. Depois a doutora Kelly, que é uma advogada de São Paulo, trabalha também na OAB lá, então trazer informações a respeito do mercado. Quem mais? Deixa eu pegar minha listinha aqui para não deixar ninguém de fora. Depois o doutor Ivan Jacopetti, do 4º Registro de Imóveis de São Paulo, vai trazer também algumas informações a respeito do provimento específico de São Paulo. Só fera! E na sexta-feira, eu e a minha colega Cristiane, né, que é especialista também nessa área de LGPD, para encerrarmos, né, essa primeira rodada, assim, vamos dizer, de informações, de análise a respeito da norma, da lei, das possibilidades práticas que vários clientes já estão utilizando no seu dia a dia, que isso eu acho que é uma informação que todo mundo tem interesse em saber.
E dizer para as pessoas que estão nos assistindo que nós estamos ao vivo agora com 255 pessoas, né? Tivemos mais de 700 inscrições. Nossa! Muita gente, Bianca. Um evento teu, né, Denise? A gente não poderia esperar diferente. E que quem não conseguir assistir ao vivo agora, pode assistir, vai ficar gravado na nossa rede social. Então, quem não está inscrito lá no nosso canal, inscreva-se agora ali, aperte no sininho, né, que já vai receber os lembretes. E no final da jornada, a gente vai entregar um certificado. Então, já vale como treinamento para a equipe, né? Se a equipe dos cartórios estiverem nos acompanhando durante a jornada, já é um ganho, né, de qualificação para a equipe, que eu acredito que vai ser o ponto mais desafiador para todas as empresas, que é qualificar a equipe, mudar a cultura para uma nova visão dentro dessa lei de proteção de dados. Que hoje tem muitas coisas que a gente viu na lei que a gente faz habitualmente como algo simples. E agora a gente vai ter que cuidar disso, né? E a equipe tem que ter essa informação, porque ela que está na frente do cliente, ela que está enviando o documento, recebendo o documento. Então, a equipe precisa estar treinada e qualificada. Então, participem lá, fiquem até o final, preencham a ficha, a lista de presença que vai estar sendo disponibilizada aqui no chat, para vocês receberem o certificado no final dessa jornada. Ai, Bianca, seja muito bem-vinda de novo. Obrigada, Denise, muito obrigada. Estou ansiosa aqui para conversar, trocar ideias contigo e ouvir os apontamentos dos colegas do Brasil inteiro. Já estamos cheios de questionamentos. Quem tiver questionamento lá no WhatsApp do grupo, tivemos que fazer vários grupos do WhatsApp, que não coube num só. Bianca, me conta assim, como que tu decidiu já implementar a lei, sendo que o CNJ ainda não se posicionou, e pela conversa que eu tive com vários titulares no Brasil, ninguém fez nada ainda porque está aguardando esse posicionamento. Por que tu decidiste já implementar? Bem, primeiro que a lei é de 2018, né, Denise? Então, ela é de agosto de 2018. Ela, lá nos seus dispositivos finais, ela previu que ela entraria em vigor 2 anos após a publicação. Então, ela entrou em vigor em agosto de 2020. Então, todos aqueles comandos, né, e o atendimento àqueles princípios da Lei Geral de Proteção de Dados já é obrigatório, já, né, esse cumprimento, esse atendimento aos requisitos da lei já é obrigatório. Para quem tinha dúvida se aplicava ou não a cartórios, né, se aplicavam ou não às serventias extrajudiciais, porque logo que se começou a falar sobre a Lei 13.709, inclusive eu, né, me questionei, poxa, mas os nossos dados não são públicos, afinal de contas, né, eu sou titular de um registro de imóveis, então, afinal de contas, eu não sou delegatária de registros públicos. Então, como controladora de registros públicos, dados públicos, como que eu vou considerar algum desse dado, né, passível de controle, de bloqueio, de omissão, né, enfim, de não fornecimento de informação. E, assim, para não deixar ninguém com dúvida, o próprio artigo 23, parágrafo 4º da Lei Federal, deixa claro, né, que os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, né, de acordo com o nosso texto constitucional, funciona assim a nossa delegação sob caráter privado, por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput do artigo 23. Então, a própria lei, né, ela já esclareceu que, vocês aí, delegatários, né, serviços notariais e registrais, precisam, sim, atender a LGPD.
E após isso, iniciou uma série de estudos, de debates, de congressos, de jornadas, como a que a gente está tendo agora, né, proporcionada pela CHAI, trocas de ideias, e algumas regulamentações estaduais começaram a ser publicadas, né? Nós não temos ainda a regulamentação do CNJ, mas o próprio CNJ comandou as corregedorias estaduais que regulamentassem o assunto, né? Uhum. E então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente já a gente, né, tem obrigação de atender a LGPD desde agosto de 2020. Mas o que torna algo assim mais palpitante agora, em junho de 2021, é que, por um dos dispositivos da 13709, as penalidades administrativas, elas vão iniciar a partir de 1º de agosto de 2021. Uhum. E as penalidades são de todos os tipos, né? Desde advertência, passando por multa e até suspensão do serviço. A multa, inclusive, pode chegar a 50 milhões de reais, né? Ou 2% do faturamento do controlador, no caso, da serventia. Então, eu não acho recomendável nós ficarmos aguardando uma regulamentação nacional, principalmente para nós que já temos a nossa regulamentação estadual. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos o Provimento 24, que regulamentou, né, o assunto e harmonizou e padronizou o assunto aqui em Santa Catarina. São Paulo já tem regulamentação própria, Pernambuco, Espírito Santo, enfim, muitas unidades federativas já regulamentaram por meio das suas corregedorias. Mas mesmo aqueles colegas que não tenham ainda provimento próprio no seu estado, eu recomendo, né, que estude a LGPD e atenda aos requisitos da lei federal. Uhum. Porque se vier alguma resolução do CNJ, fazer a adequação é mais tranquilo do que iniciar do zero, né? E não tem como uma regulamentação do CNJ ir de forma contrária ao que está disposto, né, na Lei 3.709. Então, eu acredito que essas regulamentações, elas são mais para explicar o alcance da norma, explicar como que determinado dispositivo vai ser interpretado para serventias extrajudiciais, né, padronizar a forma como o assunto vai ser tratado, mas não pode ser, né, publicado algo de forma contrária ao que nós já temos na Lei 3.709. Aqui em Santa Catarina, Denise, foi feito um trabalho assim, muito bonito pela nossa corregedoria. Nós temos uma desembargadora aqui, que é a tua palestrante na sexta-feira, a desembargadora Denise Frankowski, que craque no assunto. Ela, inclusive, faz parte do grupo de trabalho do CNJ, né? Olha o livro dela, Bianca. Olha só, viu? Pessoas preparadas, né? Estão sempre à frente. Eu falando da desembargadora Denise, tu já tem um livro dela. Ela realmente, assim, se destaca por ser estudiosa, né, do assunto, e ela, além, assim, de ter estudado muito os reflexos sobre a privacidade, sobre a personalidade, né, e essa forma adequada com a qual nós precisamos tratar os dados pessoais, ela buscou um maior conhecimento da atividade extrajudicial, com um link com a nossa corregedoria, né, do extrajudicial. Então, ela encaminhou questionário, né, por meio da nossa corregedoria, as mais de 600 serventias aqui catarinenses, questionando, né, interpretação nossa em relação a alguns dispositivos, alguns riscos da atividade, alguns riscos, né, interpretativos. Ela fez 2 lives, uma com os representantes de classe das entidades aqui estaduais e outra com todos os delegatários para tratar e falar sobre a LGPD, e apenas após esse debate amplo entre, né, esse comitê gestor de LGPD do Tribunal de Justiça, corregedoria do extrajudicial e entidades de classe e delegatários, é que nós
tivemos a publicação do nosso provimento 24, aqui de maio de 2021, está completando um mês agora, dia 5 de maio, foi a publicação, com a padronização, né, de alguns procedimentos, né, como que eles devem ocorrer aqui no nosso estado. Muitos deles eu já tinha implementado aqui na Serventia, e alguns né, foram destacados pelo provimento e nós estamos implementando. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós, delegatários, né, titulares de serventias extrajudiciais, ou interinos, ou interventores, precisamos nos adequar à LGPD, sob pena de sofrermos... na realidade, sob pena não, acho que esse é o aspecto secundário. O primeiro aspecto é para nós ajudarmos o nosso país a termos uma legislação mais forte nesse aspecto de tratamento de dados, né? Todo país desenvolvido trata os dados pessoais de uma forma zelosa. Então, nós precisamos nos ajustar, né? Por mais que não faça parte do nosso dia a dia, por mais que não seja confortável, por mais que nós tenhamos que modificar algumas rotinas, né? Que instituir algumas salvaguardas, nós precisamos ajudar o sistema a proteger os dados pessoais, né, dos titulares dos nossos usuários. E o segundo aspecto, né, é que a partir de agosto nós somos passíveis de penalidades administrativas caso não estejamos seguindo, né, essas orientações tanto da legislação federal como dos provimentos estaduais. E até porque essa lei não é exclusiva para cartórios, né, Bianca? Nós temos um público aqui também de advogados, empresas de tecnologia que estão participando da live aqui conosco, do Tribunal de Justiça, tivemos várias inscrições, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, muito obrigada por estarem aqui, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, as entidades de classe também estão participando, e todos eles precisam se adequar, né? Sim, sim, é um esforço geral, né? Inclusive, uma das recomendações e uma das adaptações que nós precisamos fazer nas serventias é a revisão de todos esses nossos contratos com os nossos prestadores de serviços, né? Então, com a própria Chai, que numa consultoria de gestão de qualidade tem acesso a algumas informações e alguns dados, né, de titulares, de usuários nossos, as nossas empresas de contabilidade. Eu, por exemplo, aqui contrato a Deloitte para fazer a nossa conciliação fiscal. Então, assim, é importante que eu tenha bem definido com esse prestador de serviço que ele também esteja atendendo a LGPD e que ele, fornecedor, prestador de serviço, também esteja atento, né, aos requisitos da Lei de Proteção de Dados. E isso é interessante porque quando a gente fala assim, em LGPD para cartórios, a gente pensa apenas nos dados dos atos notariais e dos atos registrais. Mas nós precisamos entender que, como nós temos autonomia administrativa, nós temos todo um conjunto e um acervo de dados da nossa atividade de gestão, né? Então, nós temos dados dos nossos colaboradores, nós temos dados de familiares dos nossos colaboradores para casos de emergência, nós temos dados de prestadores de serviços que intermediam algum protocolo, nós temos dados de currículos que são encaminhados à serventia para participação em seleção, né? Então, nós temos dados de e-mails para comunicar os nossos usuários da tramitação interna e dos andamentos do seu pedido de protocolo, do seu pedido de certidão. Então, é importante a gente conseguir abrir, né, esse nosso olhar para como se aplica a LGPD em relação aos dados pessoais dos atos notariais e registrais que nós vamos praticar
e como que se aplica a LGPD em relação aos dados da nossa atividade administrativa, que também é necessária para a atividade fim. Então, a empresa de eu levei um sistema, tempo assim para compreender essas duas nuances, né? Mas isso é fundamental para a gente conseguir atender a norma. Porque, por exemplo, as empresas de sistema, né, de software que vocês utilizam para fazer um ato, fazer um registro, fazer uma certidão, eles têm todos os dados de vocês também tramitando lá e dos usuários de vocês. Então, tem que ter uma segurança do que vai ser feito no tratamento desses dados. E essas empresas de backup, Denise, as empresas de backup, nós temos hoje tantas formas de backup, né? Backup na nuvem, backup em servidor fora do cartório, backup em servidor espelhado. Então, nós precisamos saber que esses prestadores de serviços, inclusive dessa atividade de backup, eles precisam salvaguardar, eles precisam proteger os dados que estão sendo encaminhados pela serventia. Exatamente. E esses dados, se a gente olha numa forma ampla, né, nós somos consumidores também no mercado. Quando as pessoas nos pedem os nossos dados e não nos cobram nada por isso, o dado é o pagamento, né? Tem aquele documentário na Netflix, né? Isso, eu olhei que tu me indicasse, olhei aí na tua casa, inclusive. É isso, o dilema das redes. O dilema das redes. Quando você não está pagando pelo produto, o produto é você. Viu só? E essa lei veio para isso, né? Para a gente olhar com mais foco para essas informações, saber qual a necessidade mesmo da utilização desse dado e não pegar dado que não seja necessário para aquela operação específica. Eu corro o risco de pegar dados desnecessários e ter que tratá-los, sendo que eles não eram necessários para fechar aquele negócio, para fazer aquele documento, para prestar o serviço para aquele cliente, enfim. Eu concordo contigo. Eu acho que o primeiro passo de nós, titulares, é olhar com bons olhos a lei. Sim. Ver a LGPD não como uma intrusa aos cartórios, mas sim como uma defensora dos registros públicos, defensora dos dados, né? Uma legislação que veio para fortalecer o registro. Depois de nós termos esse olhar bondoso com a 13.709, cada titular deve buscar informação se houve ou não regulamentação no seu estado. E deve imediatamente começar a implementar a norma. Então, assim, eu vou tratar contigo de alguns aspectos bem práticos, né, que nós precisamos passar por eles aqui, né, junto com o nosso comitê de LGPD. Primeiro, escolha alguns membros da sua equipe que são pessoas que gostam de estudar, que são pessoas que conheçam bem os procedimentos da serventia, que são pessoas, né, que têm uma noção adequada de todo o fluxograma do título e todas as atividades desempenhadas pela serventia e monte um comitê, né? Comitê LGPD. Depois de formado esse comitê, nós precisamos nomear controlador, operador e encarregado. Explica para nós o que é cada um, Bianca. Então, muita gente não sabe. O controlador tem até... eu achava, pela leitura da lei federal, que deveria ser o próprio titular, né, da serventia. Então, a controladora aqui do primeiro registro móvel de Joinville, Bianca Castelar de Faria. A nossa regulamentação estadual, ela dispõe que o controlador é a serventia, que vai ser representada pelo seu responsável legal. Tudo bem. Então, o controlador é o primeiro registro imóvel de Joinville, né, de acordo aqui com o nosso provimento estadual, representada essa serventia pela titular, né, Bianca Castelar de Faria. Então, acho que o controlador é o mais fácil. A serventia ou é o titular da serventia, ou é o interino, ou é o interventor, né? Depois, nós temos a tarefa de nomear um operador. O operador
de acordo com a lei, é aquele que vai realizar o tratamento dos dados pessoais, né, em nome e por ordem do controlador. Então, esse operador, conforme a lei federal, ele trabalha com o tratamento dos dados, né? Aqui na serventia, eu nomeei a minha substituta legal, né? Porque também é coordenadora do setor de registro e por ela passam todos os dados pessoais dos títulos. O que eu não entendi na nossa regulamentação estadual é que aqui em Santa Catarina, o nosso Código de Normas, no artigo 490B, foi inovado com a seguinte disposição: o operador será pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, externa ao quadro funcional da serventia, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome e por ordem do controlador. Então, na minha concepção, a gente precisa entender melhor, né, por que aqui no Estado houve esse encaminhamento para a nomeação de alguém externo ao quadro funcional, porque entendo que a atribuição do operador de realizar o tratamento dos dados pessoais precisaria ser, né, de alguém interno ao quadro pessoal, alguém da equipe, né? E aí, sim, o encarregado, né, conforme o nosso provimento estadual, ele pode, e de acordo com a lei federal também, ele pode ser alguém interno da equipe, interno à equipe, né, do próprio quadro funcional, ou pode ser alguém terceirizado, pode ser alguém de fora do cartório. Nós estamos até estudando aqui pelas nossas entidades de classe, de nós termos um encarregado craque no assunto, especialista no assunto, e que seja contratado pelas entidades de classe para servir como encarregado de todas as serventias extrajudiciais. Por quê? Porque o encarregado é aquela pessoa que vai ser o ombudsman da serventia, ela que vai ter o contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com o titular dos dados. Então, esse encarregado é que vai ser o porta-voz da serventia quando houver alguma reclamação, quando houver alguma dúvida da Autoridade Nacional ou do titular, né, dos dados. Então, acho que esses são os primeiros passos, assim, né? Nesse ponto específico do encarregado, eu tenho um receio, porque ele tem uma responsabilidade civil também, né? Sim. E ele sendo uma pessoa representando vários cartórios no estado, né, teria que assumir essa responsabilidade também, sem estar lá dentro do cartório. Ou estou equivocado? É que quando a 13.709 fala em responsabilidade, ela fala em responsabilidade do controlador e do operador. Eu não vejo aqui na lei federal responsabilização civil do operador. Do encarregado. Desculpa, do encarregado, né, que é esse porta-voz. Então, quando a 13.709 fala ali, inclusive, de responsabilidade solidária entre controlador e operador, ela não trata na realidade, da função ali, da figura do encarregado. Então, eu precisaria olhar melhor essa parte, Denise, para ver se não seria, então, adequado nós termos, né, um operador de fora da serventia. Bem, após a definição, né, dessas funções, é importante que o titular publicize essa nomeação, né? Então, nós temos ali no nosso site, nós temos aqui no nosso mural, para que os nossos usuários tenham conhecimento, a publicização de acordo, né, com a LGPD, de quem é o controlador, o operador e o encarregado aqui do primeiro registro de imóveis de Joinville. Então, o titular dos dados, ele precisa ter conhecimento de com quem ele pode conversar sobre esse assunto. E algo que precisa também ser implementado de imediato é um canal de atendimento ao titular dos dados pessoais. Né? Então, para nós que temos site, ficou muito fácil, porque nós temos dentro do nosso site uma área específica de LGPD,
né, e o nosso titular de dados tendo alguma dúvida a respeito da presença, existência ou não de algum dado pessoal dele na serventia, ele pode recorrer diretamente a esse canal de atendimento LGPD. Então, a norma pede isso. E aí tu me pergunta, tá, mas pro cartório que não tiver site, né? Como é que ele vai fazer essa publicização? Mural externo. É uma boa ferramenta, né? Uma boa estratégia para levar de emolumentos, né? No recibo de emolumentos que o usuário leva, né? Um textinho lá embaixo. Várias práticas pode. Eu acho que uma boa prática seria criar um e-mail específico, por exemplo, lgpd@umrjoinville.com.br. O nosso é encarregado_lgpd@umrjoinville.com.br. E dar conhecimento ao usuário que, por meio daquele canal, ele pode, né, buscar mais informações e apresentar alguma reclamação. E muito próximo daquela outra prática que vocês fizeram para a implementação do próprio compliance anti-suborno, né? Porque vocês são certificados também nessas normas. Inclusive, semana passada a gente teve auditoria de 4 normas, ISO 9001, 15906, compliance anti-suborno, e nós fomos recertificados. Então, muito bem. Obrigada, Chay, por toda a condução e toda a nossa implementação dessas normas. Mas isso só vale se existir uma continuidade e vocês implementam a gestão no dia a dia, não é só... Eu acho que não pode ser para inglês ver, não pode ser um faz de conta. Faz de conta, a gente já tem tanta coisa, né? E, sim, não é algo obrigatório para cartório, né? Então, quando a gente faz, a gente tem que fazer porque acredita mesmo na ideia, acredita na norma, porque vive aqueles procedimentos no dia a dia e entende que com a implementação daqueles procedimentos a gente vai prestar um serviço melhor à sociedade, a equipe vai estar mais motivada e acreditando no que faz. Então, acho que realmente a gente tem que viver a norma e não apenas cumprir requisitos documentais para ter um certificado, né, pendurado na parede. Eu acho que não é esse o objetivo de nenhum titular de cartório que busca uma certificação. E falar em certificação, Denise, a nossa próxima certificação, inclusive com a consultoria da Chay, que nós vamos buscar é da 27001, que é da segurança da informação, né? Uma norma bem importante para quem busca atender todos os requisitos da LGPD. Nós estamos finalizando já a aplicação prática, né? Um método de trabalho nosso vinculado às nossas práticas já implementadas nos clientes, para facilitar o processo, para tudo aquilo que já existe ser utilizado e só trazer aquilo que realmente faz a diferença no dia a dia. Então, excelente. Vocês que já têm provimento 74 implementado, né? Já estão trabalhando com a LGPD, compliance anti-suborno, então tudo vai agregando valor, uma única coisa que vai ser uma gestão melhorada. Olha, bem importante tu falar no provimento 74, por quê? Porque eu acredito que, assim, o provimento 74, né, publicado pelo CNJ, ele já olha, ele é de 2015, acho que é de 2015. Ele já cria todo um rol de requisitos para segurança e armazenamento de dados. Então, grande parte do atendimento aos requisitos da LGPD já estavam implementados aqui no primeiro registro móvel de Joinville em função de nós atendermos já há alguns anos o provimento 74 do CNJ, né? Por quê? Porque a LGPD, ela se preocupa muito com a segurança dos dados pessoais. Então, não é apenas o aspecto da publicidade, o que nós vamos poder ou não publicizar, né, de dados pessoais. É como nós estamos armazenando e como nós estamos protegendo de ataques externos, né, de invasão externa, esses dados pessoais. Então, hoje eu tive até uma conversa aqui com o nosso fantástico TI, o nosso super Reginaldo, que cuida de toda a nossa tecnologia da informação desde 2010,
e eu pedi aqui algumas informações para ele para eu conseguir te repassar hoje, né? Nós temos uma atenção especial para segurança e invasão externa, né? E aí, nós cuidando disso, estamos atendendo aqueles requisitos da 3.709 e nós também dedicamos uma atenção especial ao armazenamento dos dados, né? Então, aqui na Serventia, aqui no primeiro R de Joinville, por exemplo, a gente usa Firewall, pfSense, né? Que é um servidor que tem sistema operacional específico para roteamento da rede. Então, ele bloqueia o acesso a determinados sites e ele bloqueia acessos externos também ao nosso servidor, né? Nós temos algo chamado proxy, que é um log de auditoria dos acessos, e por essa auditoria, o nosso TI consegue verificar quem está acessando os nossos dados. E bem importante a gente pensar nisso agora, Denise, em época de pandemia, porque nós temos, por força legal, muitos cartórios ainda prestando serviço com seus colaboradores em home office, né? Seja porque é grupo de risco, gestante, ou porque em algumas cidades se entra em lockdown. Então, a partir do momento que os nossos colaboradores estejam fazendo acesso remoto por VPN ao servidor da serventia, acaba que a nossa porta de entrada ela fica um pouco mais frágil, justamente, né? Então, é importante a gente pensar nesses softwares, né, e nessas ferramentas de segurança e invasão externa. Também faz parte da 3.709. Nós temos algo chamado MacroLock aqui, que é uma auditoria do que é acessado externamente e também do que é acessado em relação aos nossos arquivos internos. A nossa regulamentação estadual e a lei federal, ela também pede que nós, titulares, façamos um controle dos dados pessoais arquivados na serventia. Então, tanto arquivados fisicamente, como os arquivados eletronicamente. Então, nós precisamos ter acessos diferenciados para aqueles colaboradores que lidam com esses dados. Né? Então, por níveis de acesso, né? Justamente, nós temos que ter tanto a designação de quais os colaboradores que vão poder acessar fisicamente o arquivo, como nós precisamos ter documentado quem vai ter acesso à documentação digitalizada, né? Porque ali nós temos dados pessoais. A utilização de antivírus corporativo é muito importante também para todas as serventias, né? Proteção de acesso com criação de usuários e permissão de acessos específicos. Então, aqui, todos têm senha pessoal, individual, intransferível para entrar no software, para entrar no notebook, para entrar no seu próprio computador de bancada, né? Inclusive, com rastreamento da utilização de e-mails. Os nossos colaboradores precisam consentir com a utilização dos seus dados pessoais também, da sua imagem, do seu áudio, porque nós fazemos gravação de áudio e de imagem no nosso setor de atendimento para a segurança, né, do nosso usuário e da nossa equipe. É importante a gente ter também um anti-spam poderoso, porque, segundo o nosso TI, o maior risco de ingresso e de uma invasão externa ao cartório é clicar num link inadequado de um e-mail que a gente tenha recebido. Né? Então, muito importante a gente capacitar e informar a nossa equipe de todos os riscos de segurança aos nossos dados, né? A gente trabalha com dados pessoais de todos os nossos usuários, né, e titulares de direitos reais de imóveis da nossa circunscrição. Então, a gente precisa minimizar ao máximo esses riscos. E, além da segurança de invasão externa, a gente precisa também ter segurança no armazenamento dos nossos dados. Né? Então, algo que a gente recomenda assim, fortemente é que haja um servidor virtualizado externo à serventia.
Porque às vezes a gente tem aquele servidor duplicado e com espelhado, mas ambos, né, ou todos fisicamente na serventia. E se nós temos um dano físico a esse servidor, né, fisicamente localizado na serventia, se nós temos ingresso de água, se nós temos, por algum acaso, algum incêndio, né, naquela determinada ali região, não adianta a gente ter espelhamento de dados em servidores físicos se todos os servidores estão dentro da serventia. Então, algo que o nosso TI sempre, né, frisou foi sobre a importância de nós termos um data center fora da serventia para replicar online, né, instantaneamente os dados gerados pela serventia. E algo que eu fortemente... Opa, desculpa. Se o cartório for pequeno, ele não teria recurso para todas essas possibilidades que tu está exemplificando. Quais aquelas que seriam fundamentais para esse cartório pequeno olhar? Bem, o provimento 74 ele é aplicável a todos os cartórios, independentemente do tamanho dele. Né? Então, nós temos 3 classes lá, pelo provimento 74. O CNJ dividiu por faturamento semestral. Se eu não me engano, a classe 1 é até R$100 mil por semestre de faturamento, classe 2 até R$500 mil por semestre, chega uns 80, né, 85 mil reais por mês de faturamento, e classe 3, os cartórios com faturamento acima de 500 mil reais semestrais. Esses dados, essa segurança no armazenamento de dados e essa segurança à invasão externa é para todas as classes. Né? Então, esse já foi um investimento grande, pesado, alto, de todas as serventias, para cumprir esses requisitos de segurança, né, apresentados e exigidos, né, pelo Conselho Nacional de Justiça. Algo que, assim, eu considero importante para quem tenha condições, então, assim, armazenamento de dados e segurança à invasão externa, eu acredito que todos tenham que fazer, né? Mas algo que eu considero, assim, muito importante para quem tem condições é investir em autonomia energética. Então, a autonomia energética, ela pode ser obtida por diversas formas, desde placa solar até a aquisição de um gerador, né? E por quê? Além de ela permitir uma continuidade do serviço, né, quando nós não temos energia elétrica disponibilizada ali na região da serventia, ela também impede perda de dados. Porque quando nós temos uma queda de energia elétrica com desligamento do nosso servidor, nós temos perda de dados. Então, essa eficiência e autonomia energética, nós conseguimos conquistar agora faz 2 anos, né, no primeiro registro de imóveis aqui de Joinville, e faz com que o nosso serviço consiga ser prestado de uma forma muito melhor e traz muita segurança ao armazenamento dos dados, porque nós não temos queda dos servidores. Até porque o serviço não para, né? Ele precisa ser contínuo aí no cartório e atender a demanda de quem está home office. Justamente. E olha só, e assim, ó, e para quem não quer ter descontinuidade de serviço, não basta ter um gerador, tem que ter também um no break, porque o gerador ele entra em 40 segundos. E durante aqueles 40 segundos, para quem está sem energia elétrica, se não tiver um no break, o servidor cai, né? Ele desliga. Então é importante aliar a presença do no break com a presença de alguma outra ferramenta de fornecimento de energia. Bianca, tu falaste, então, de publicitar o operador, né, o controlador, e depois o que tu fizeste com a equipe? Deu treinamento para eles a respeito do que foi definido, o que foi levantado nas variáveis de risco? O treinamento e a capacitação da equipe é um outro requisito da norma.
Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje contigo, né, e proporcionado pela Chay, que inclusive vai ter certificado, eu mesmo tendo sido convidada para falar hoje, eu me inscrevi lá, Denise, porque eu quero meu certificado. Eu assisti a todas as 10 apresentações. Até que vai pegar esse certificado para fazer uma comprovação, né? Que está participando disso, está estudando sobre o assunto, está implementando. E o assunto é tão novo que a gente precisa ouvir diferentes opiniões, diferentes visões, diferentes, né, ideias. Hoje mesmo eu estava assistindo uma live que aconteceu em março entre o professor Salomão, registrador de imóveis no Rio Grande do Sul, e o doutor Bernardo Kesi, que é vice-presidente do Ibradim. E é impressionante, porque por mais que a gente implemente a norma, por mais que a gente estude sobre a norma, por mais que a gente estude sobre a regulamentação estadual, ouvindo outros profissionais, especialistas, né, no assunto, falando sobre o tema, a gente sempre lembra de algo diferente. Por exemplo, hoje o Dr. Bernardo Kesi falou sobre o descarte dos documentos de acordo com o provimento 50 do CNJ. Nós temos um provimento 50 do CNJ que trata da temporalidade para descarte de documentos e quanto tempo a gente precisa realmente guardar um documento dentro da serventia. E hoje ele falando, olha, da importância de nós atendermos essa temporalidade trazida pelo provimento 50 do CNJ, inclusive para nós não corrermos riscos de termos alguns dados pessoais tratados de forma inadequada dentro da serventia. E aí ele citou o exemplo das certidões que o usuário não vem buscar. Sim. E que eu não tinha pensado até então, não estava dentro, né, do nosso estudo e das normas que nós implementamos, que as certidões que nós expedimos fisicamente ou eletronicamente, e que o usuário, por algum motivo, não busca, né, na serventia, nós precisamos, dentro do prazo de após o prazo de 3 meses, descartar, né? Ele tratou de um aspecto interessante também, que são os documentos trazidos a registro, então os títulos registrais, em que o usuário depois não movimenta, né? Houve uma nota de exigência com solicitação de algum requisito ou atendimento, né, de apresentação de algum documento ou até mesmo o recolhimento dos emolumentos, e que o usuário, depois de um determinado tempo, quer dizer, depois dessa exigência, silencia, né, e o documento do usuário com aqueles dados pessoais ficam dentro da serventia, né, aguardando a sua manifestação. Então, são aspectos práticos que a gente, ouvindo outros colegas falar como que eles resolveram aquela situação dentro do seu cartório, dentro da sua serventia, a gente reflete sobre como que nós estamos atuando e a gente até lembra de alguns casos específicos que a gente vive no dia a dia, mas por a gente não ter a cultura, a gente não linkou aquele documento, aquele procedimento à LGPD. Eu até vou aproveitar esses teus 2 exemplos, vou acrescentar no meu checklist lá, porque na última live, na sexta-feira que vem, que é comigo e a profissional, a Cristiane, que é daqui da Chay, a gente vai disponibilizar um checklist para todos os participantes da jornada, com informações práticas que a gente vai coletando durante toda essa jornada, para que eles consigam pegar esse checklist e pelo menos iniciar o processo. Excelente, Denise. Excelente. Eu acho que muita gente não vai ser multada a partir de agosto em função desse checklist. Algo importante também que eu ouvi nessa palestra do Dr. Bernardo é a questão dos currículos enviados, né, para a seleção de colaboradores. O que fazer com esses currículos, né? Se a gente já não deveria colher o consentimento desses candidatos para conseguir depois armazenar esses currículos para que eles possam servir para uma futura seleção. Os dados dos colaboradores, né, algo que a gente daí tratou, sim, em função até do compliance, os dados dos nossos próprios colaboradores em função do nosso due diligence, né? A gente tem toda uma pesquisa realizada pelo nosso setor administrativo para contratar alguém. Né, para que a pessoa tem que cumprir alguns requisitos e atender algumas expectativas nossas
para fazer parte da equipe. E depois nós temos, periodicamente, um due diligence, né, uma pesquisa relacionada à vida do colaborador, para que ele permaneça na equipe ou para que ele seja até promovido. Então, como proteger essas informações que nós buscamos dos nossos colaboradores, né? Então, é importante esse olhar também, não só externo, como interno à serventia. Até quem está nos ouvindo aí e quer convidar mais pessoas para participar, assistir a live gravada, que vai ficar durante essas 2 semanas, todas as lives disponíveis, pode mandar o link para o pessoal fazer a inscrição, serão todos muito bem-vindos. Quanto mais nós disseminarmos essa informação da LGPD, melhor é para a sociedade, como a própria Bianca falou já no início. E daí, o mercadinho da esquina precisa adequar, o salão de beleza. Esses dias eu fui no salão e perguntei para o proprietário lá se ele já estava implementando, ele nem sabia o que era. Então, todas essas empresas precisam atuar. As indústrias, até estou com uma querida amiga aqui, a Fabiana Lima, que é lá de São Borja, da minha terra natal, representando a empresa Piraí Alimentos, que é do arroz prato fino, que é conhecido por muitos aí no país, né? Lá da nossa cidade, está aqui ouvindo a respeito da LGPD para implementar lá na indústria também. Então, todas as empresas precisam estar olhando para isso. Então, quanto mais nós disseminarmos e passarmos o link para outras empresas para estarem aqui, que é um evento gratuito, com especialistas da área do direito, né? Que dá muito mais uma visão sistêmica da lei em si, para contribuir com essas pessoas, né? Tem o grupo exclusivo ali do WhatsApp, vou pedir para o pessoal colocar o link ali de novo, se já não colocaram, que a gente vai estar disponibilizando esse checklist através desse link do WhatsApp, com todas essas informações para ajudar realmente as empresas a olharem para o processo de implementação da LGPD. Denise, tem alguns aspectos práticos que eu acho importante eu ainda conseguir compartilhar com os colegas, né? Nós temos um dos princípios na LGPD, que é o livre acesso dos dados pelos titulares. Então, nós, cartórios, precisamos ter esse canal de atendimento aos titulares, e quando o titular tiver do dado, né? Não o titular da serventia, o titular do dado, ele tiver dúvida se o nome dele, o CPF dele, o RG dele aparece ou não em algum registro nosso, nós precisamos, né, se for algo simples, informar imediatamente, se for algo que precisa documentar, nós temos prazo de 15 dias. Aqui em Santa Catarina, esse livre acesso dos dados dos titulares ficou restrito aos dados pessoais constantes nos nossos sistemas administrativos. Então, o software que nós utilizamos, nós colhemos o e-mail ou o telefone celular do usuário para comunicá-lo de uma nota de exigência pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então, se ele nos questionar, olha, vocês ficaram com o meu e-mail, vocês ficaram com o meu celular, a gente precisa abrir o nosso sistema de controle administrativo, verificar se o dado daquele usuário, daquele titular, né, ele foi gravado e utilizado, inclusive para informação sobre o andamento do protocolo, né? Então, se nós formos questionados, nós precisamos dar livre acesso a esses dados ao titular, né, dos dados. Só que esse livre acesso não significa livre acesso aos nossos livros e aos registros públicos. Então, é muito importante a gente conseguir diferenciar o acesso que o titular dos dados tem direito a ter sobre algum CPF, RG, e-mail, telefone celular que consta no nosso sistema dele, né? Inclusive pedindo para pagar. Eu não quero que vocês tenham mais o meu e-mail, né? Eu já fiz o protocolo aqui com vocês, já está concluído, então pode apagar o meu e-mail. Eu também não quero mais que vocês tenham o meu telefone celular, não precisa mais me passar o WhatsApp nenhum. A gente exclui, né? Faz a devida exclusão mediante a solicitação do titular. Isso não significa que o usuário ele possa pedir cópia
da matrícula, que ele possa pedir alguma informação notarial e registral que seja passível de certidão. Então, a informação sobre o ato notarial e registral passível de certidão, ela não está contemplada por esse princípio de livre acesso dos dados aos titulares, né? Esse é um aspecto bem importante, né, que a gente precisa conseguir diferenciar quando questionado pelo nosso usuário. E um outro aspecto também importante é a abrangência da publicidade registral. Nós existimos, né, nós, serviços notariais e registrais, e nós também, falando aqui da minha atividade, registro imóveis, nós existimos para garantir publicidade dos atos registrais. Nós garantimos também a constituição do direito real e a eficácia desse direito real a erga omnes, a todas as outras pessoas alheias ao negócio jurídico. Então, não faz parte da LGPD, e essa era uma dúvida que eu tinha, e muitos colegas tinham e podem ainda ter, o fornecimento de informação, quando essa informação ela é essencial à finalidade do ato. Então, não precisamos ter receio em fornecer uma certidão de inteiro teor, porque lá na certidão de inteiro teor vai ter o RG e o CPF do vendedor e do comprador, porque vai ter o endereço do vendedor e do comprador. Nós não precisamos ter receio de fornecer uma certidão de busca de bens, né, em função de a busca ter sido realizada com base num CPF. Então, isso faz parte da nossa atividade, é inerente à nossa atividade, e essas informações, elas são públicas, né? E nós precisamos garantir a publicidade delas. Diferente, por exemplo, de um pedido de certidão em bloco. Alguém vem ao cartório e pede certidão de todas as matrículas do cartório. Ou certidão da matrícula 1 à matrícula 1000. Ou da matrícula 1001 à matrícula 2000. Nesses casos que nós não conseguimos ver a motivação e não conseguimos ver a finalidade da solicitação da informação, nós precisamos solicitar ao titular, né, ao interessado, a sua motivação para nós verificarmos se ela é razoável ou não. Isso é muito importante, até para os titulares de cartório não ficarem receosos, né, com a publicidade dessas informações. Tem uma pergunta aqui, Bianca, da Michele Batiston. Essa exclusão dos dados será feita a requerimento escrito do interessado ou pode ser verbal? Oi, Michele, a 13.709, ela fala que tem que ser requerimento por escrito. Então, aquele canal de atendimento ao titular que eu mencionei, que, né, nós precisamos implementar, cada serventia precisa publicizar ao seu usuário como que o usuário pode fazer essas solicitações, né, para o cartório, ou por um e-mail, ou pelo site, ou pelo próprio, né, mural. Por esse canal, o titular de dados solicita essa informação a nós. Olha, primeiro registro de imóveis, eu gostaria de saber se vocês detêm o meu e-mail. E nós respondemos, sim, eu gostaria que vocês excluíssem da base de vocês. E nós precisamos excluir, né, e documentar essa resposta também imediatamente ou por escrito no prazo de 15 dias. Isso tem previsão específica na lei federal. E daí fica mais fácil a execução, né? Bianca, tem tanta conversa ainda, tanta conversa. Nossa, a gente não fez nem a metade do que a gente tinha programado. Algo que eu acho importante também é a participação das entidades de classe na padronização desses procedimentos. Sim. Porque nós temos vários procedimentos que nós precisamos implementar, como mapeamento das atividades internas, avaliação das vulnerabilidades, relatório de impacto para cada risco que nós analisarmos dentro dos procedimentos na serventia, medidas de segurança internas, né?
é importante que a entidade estadual ela ajude os titulares e as serventias, né, extrajudiciais na padronização desses mecanismos e dessas ferramentas. Algo importante que, né, eu não posso deixar aqui de comentar, Denise, é sobre as informações ao COAF. Né? Logo que tivemos a primeira live com a desembargadora Denise, uma colega questionou, olha, mas como que a gente faz em relação aos dados do COAF? Porque a gente precisa informar e tem dados, né, ali de toda a ordem. Assim, a partir do momento que nós temos uma legislação ou uma norma reguladora que nos determine a prática de um ato, nós precisamos praticar o ato. Então, não é porque nós estamos atendendo o LGPD que nós não vamos mais fazer as informações obrigatórias e necessárias do COAF. Mas nós precisamos cuidar dentro do cartório quem que lida com essas informações do COAF. Não só COAF, né, Bianca? As informações da equipe para FGTS, para o E-Social, né, para todos esses dados que são obrigatórios, né, precisam ser preservados, continuar a prática de execução, não evitando de fazer para atender a LGPD de uma forma não correta. Sim, é aplicar a LGPD acreditando nela. Isso, exato. Porque senão vão querer buscar as exceções, né? As regras. Porque é muito ruim quando a gente altera um procedimento não acreditando no novo procedimento, né? Porque ele não vai ser comprado, entre aspas, pela equipe, e aí ele não vai ser atendido. Então, é importante que a gente consiga compreender a norma para explicar para a nossa equipe a importância da proteção dos dados, para que a equipe entenda e atenda à alteração dos procedimentos. Esse eu acho que é o maior desafio de vocês, nosso, né? De todas as empresas. Mudar a cultura organizacional, que elas possam olhar para isso de uma forma diferenciada, concordando, aproveitando, tirando o proveito desse momento para fazer um processo de transformação de cultura nacional. Acho que Olha só, Denise, a Michele, a nossa amiga Michele, fez uma outra observação. Não, desculpa, o nosso colega Fabrício Simonton, ele falou assim, mas no caso da exclusão, o titular fez o registro e consta na matrícula do imóvel. Essa exclusão se refere só à recepção. Quando eu falei em exclusão de dados, são aqueles dados pertinentes ao nosso sistema administrativo. Né? Então, dados como o telefone celular do usuário, porque a gente solicitou para fazer algumas exigências pelo WhatsApp, dados como o e-mail, né, para a gente tirar algumas dúvidas do usuário por e-mail, mas não dados essenciais à prática do ato registral. Então, aqueles dados essenciais, né, tanto ali pelo artigo 215 do Código Civil, como os dados mencionados pela própria Lei 6.015, de 73, que fazem parte do ato e que estão lá no livro 2, na matrícula, ou no livro 3, esses dados, eles não são passíveis de exclusão. Então, o titular, ele não pode chegar aqui no primeiro RI e falar assim, olha, eu fui o vendedor desse imóvel lá em 1990, eu não sou mais o proprietário, então exclui o meu CPF aí, o meu nome, porque eu não sou mais proprietário mesmo, eu não quero mais aparecer na matrícula. Esse dado foi utilizado com a finalidade de publicizar e de constituir um direito real. Ele é inerente à finalidade, né, do ato. Nós praticamos de acordo com a legislação e o ato, né, regulamentar, então ele não é passível de exclusão. Então, acho que é importante o nosso público aí distinguir o que é um dado pessoal passível de exclusão no cartório e o que é um dado pessoal permanente. A Aline também está trazendo uma pergunta nesse sentido em relação ao e-mail.
Pergunto se essa informação não seria inerente à atividade, manter o e-mail do usuário, nos termos do provimento 67 CNJ. A Aline tem razão, nós temos esse provimento do CNJ que trata da solicitação, né, de endereço residencial ou profissional, e-mail, vários dados de qualificação, inclusive do requerente, né, do ato registral. Então, assim, havendo uma norma que exija que para aquele ato a gente solicite um determinado dado pessoal, nós precisamos cumprir com essa norma. Ótimo. Bianca, foi uma alegria conversar contigo, queria ficar mais um tempo aqui. Eu digo o seguinte, lembrando desse provimento 67, às vezes nós temos o e-mail do despachante, viu, Aline? Isso. Às vezes nós temos o e-mail do advogado, às vezes nós ficamos com o e-mail do intermediário, né? Às vezes até do office boy. Então, não havendo ali a necessidade de nós termos o dado daquele titular em específico, que não foi, então, abrangido pelo provimento 67 do CNJ, nós não temos por que manter essa informação dentro do nosso sistema. Bianca, se tiver mais algum questionamento aqui que tenha passado, eu vou te passar e daí a gente responde para o pessoal aqui no chat. Nossa, perfeito, então, Denise. Foi excelente aula, muito bom. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí agora, que daí amanhã já recebe o link automático aí da nossa aula com o Dr. Lamana Paiva. Né? Assim, ó, pessoal, vamos deixar todas as dúvidas para a gente tirar amanhã com o mestre, né, doutor, professor, registrador incrível, Lamana Paiva. Então, assim, acho que hoje eu lancei, assim, aquela sementinha e aí a gente reflete bastante em 24 horas sobre o tema e amanhã a gente tira as dúvidas com ele. Pode mandar todas as perguntas ali no WhatsApp para nós organizarmos, então, essa live de amanhã. Mas eu acho que esse tema é muito desafiador para todos, é um processo de aprendizado contínuo, né? Não vai ser uma regra definida para todas as empresas, todos os cartórios, cada um tem uma realidade específica, uma legislação estadual específica, às vezes até municipal, né? Outros tipos de empresa tratam com outros tipos de dados, então também é diferente o processo de implementação. Mas agradeço imensamente que esse início de jornada tenha contribuído com as pessoas que nos ouviram e nos acompanhem até a próxima semana, trazendo mais informações com pessoas maravilhosas aí do segmento e fora do segmento também, para levar essa informação para toda a sociedade. Denise, eu sou tua fã, muito obrigada por estar sempre na frente em relação aos assuntos, né, do extrajudicial brasileiro, não só em relação à gestão, compliance, antissuborno, agora com também LGPD, que já tem trabalhado, né, com a equipe da Chai há um bom tempo, desde a publicação da lei federal, e agradeço pelo convite e pela oportunidade de ter estudado um pouco mais, né, o assunto para conversar aqui com os colegas, trocar essas ideias e ouvir também o questionamento e as dúvidas dos colegas de todo o Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que estão aqui conosco hoje. Voltem amanhã, tragam mais pessoas, tragam as suas equipes para ganhar o certificado lá no final e, ao mesmo tempo, vão estar treinando as pessoas, que é o mais importante nesse momento. E preencham a ficha de inscrição, a lista de presença, desculpe, todos os dias, porque ela vai ser o nosso instrumento para validar o certificado no final da jornada. Obrigada, Bianca, querida. Beijo grande. Obrigada, Denise. Obrigada, pessoal, pela participação. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau.